Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Ó, amanhã a bola vai rolar e vai pegar fogo a Copa do Brasil. Eu vou trazer alguns jogos aqui que vocês podem estar apostando na 1xBet. Lembrando que utilizando o cupom promocional que é a palavra Futebolaço, no seu primeiro depósito você pode ganhar um bônus até de R$ 1.200. Eles dobram aí o seu valor, beleza? Vamos a algumas dicas para vocês apostarem amanhã na Copa do Brasil. Temos aí Botafogo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Bahia e Santos, Fortaleza e Palmeiras e Internacional e América Mineiro. Esses são os jogaços aí de Copa do Brasil amanhã que vocês podem estar fazendo a sua fezinha. Além disso, quem quiser fazer aquela fezinha nos campeonatos europeus, temos também Sevilha e Roma. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Link tá aqui no primeiro comentário fixado. Além de se divertir, fazer suas apostas lá, vocês ajudam aqui o meu trabalho, beleza? Bom, dito isso, vamos trazer algumas informações novas e discutir algumas situações. Primeiro, mediante todo esse tiroteio e esse fogo cruzado que está acontecendo hoje, pressão no Luiz Melo e no Paulo Brax, lembrando que teremos entrevista coletiva do Paulo Brax hoje e eu já vou comentar sobre isso. O jornalista Fábio Torres resgatou aquele FAQ que o Vasco disponibilizou para a torcida tirar as suas dúvidas com relação ao contrato da SAF. Vocês lembram que foi aberto perguntas para o torcedor participar ao vivo lá da Vasco TV, fazendo as suas perguntas. Para a imprensa também foi possibilitado fazer perguntas. Enfim, e aí foi resgatado um trecho do FAQ que está no site oficial do Vasco sobre se o Vasco, o clube associativo, tem a possibilidade de destituir o diretor executivo e também o CEO da Vasco da Gama SAF. E sim, em uma situação circunstancial, mesmo o Vasco não tendo mais a gerência do departamento de futebol, em casos específicos, o clube associativo, através de seu presidente, pode sim destituir essas duas peças fundamentais que fazem parte do board da SAF e não do clube associativo, tá? Então eu vou trazer para vocês um trechinho desse FAQ que ele fala sobre redução do que a 777 pode tirar de lucro e se o Vasco não tiver entre os 5 principais clubes do futebol brasileiro em termos de receita, de título. Vou dar uma lida nessa trecha aqui para vocês entenderem. Começa assim, ó. Assim, por exemplo, caso a SAF Vasco conquiste títulos internacionais, leia-se Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, títulos nacionais de primeira grandeza, como por exemplo, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil, ou se classificar para a Copa da Libertadores, não haverá a restrição à distribuição de dividendos relativos àquele período, ainda que o orçamento daquele ano não fique entre os 5 maiores do Brasil, porque está acordado que a 777 vai ter que colocar o Vasco entre os 5 maiores orçamentos do país dentro de um determinado período. Se isso não acontecer, eles vão ter que reduzir a retirada de lucro deles, tá? A não ser que mesmo não tendo as 5 maiores folhas do país, o Vasco conquiste esses títulos, um desses títulos de relevância que eu citei para vocês. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos seguir, ó. Se em determinado ano a SAF não conquistar os objetivos esportivos acima indicados e não tiver um dos 5 maiores orçamentos do Brasil, haverá restrições graduais a distribuições de dividendos, leia-se dividendos lucro, tá? Para que eles possam retirar o lucro da operação. De acordo com a performance esportiva obtida, conforme a performance seja intermediária, mínima ou insatisfatória. Podemos ficar restrita à distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício. Assim, o valor retido para investimentos no exercício seguinte será diretamente proporcional ao salto de qualidade que se pretende obter na performance
esportiva do exercício seguinte. Além disso, aí aqui entra o que eu falei para vocês. Além disso, em determinados casos críticos, o Vasco terá o direito de destituir o diretor-presidente e o diretor de futebol da SAF. Diretor-presidente é o CEO, tá? Ele é um diretor, né? Que o CEO, ele é o responsável pela SAF como um todo, que é o Luiz Melo, tá? Então ele é o diretor-presidente. E o diretor de futebol é o Paulo Brax. Então o Vasco, em casos específicos, se a coisa não estiver caminhando, ele tem sim por contrato o direito de destituir o Luiz Melo e o Paulo Brax, caso quando um dia o Vasco decida fazer isso, essas pessoas continuem lá, tá? Dei o exemplo dos dois, porque hoje são os dois que estão na cadeira. Por fim, a SAF será uma das principais equipes do futebol da 777 Futebol Group no mundo e seu carro-chefe, que é a flagship, na América do Sul. Isso é importante dizer. O Vasco é o principal time da 777 na América do Sul e não no todo, tá? Então isso vale para a América do Sul e não para a Europa. E a 777 tem investido mais em clubes europeus. Aqui na América, por enquanto, só o Vasco. Terá preferência sobre outros clubes do grupo na participação em competições internacionais, na hipótese de restrições impostas por entidades de administração do futebol. Então está feito o registro do que diz no próprio contrato da SAF, e isso o Vasco disponibilizou em seu site oficial naquele período que foi feito, né, aquela assembleia, digamos assim, né, pública, né, entre o Vasco, os jornalistas e também a torcida para esclarecer alguns pontos do contrato. Dito isso, vai agora duas informações e eu encerro com a coletiva do Paulo Brax. Primeiro, o meia atacante MT estava emprestado ao Santa Clara de Portugal. O clube foi rebaixado como lanterna, tomou um 3-0 do Benfica na última rodada e caiu para a segunda divisão. No contrato do MT com o Santa Clara existia uma cláusula caso o Santa Clara quisesse renovar automaticamente o contrato dele por mais uma temporada. Mesmo com números ruins, o Santa Clara decidiu renovar o contrato do MT. O MT tinha a média aí de 7 perdas de bola por jogo, menos de uma finalização por partida. Enfim, os números dele no SofaScore não são bons, mas mesmo assim, né, o Santa Clara viu qualidade no jogador e decidiu renovar por mais uma temporada. O contrato do MT com o Vasco vai até junho de 24 e o Santa Clara está renovando o contrato até junho de 24. Ou seja, após esse período, o MT fica livre e não terá mais vínculo com o Vasco da Gama. Bom, agora falando sobre a situação do Jair, o Lance trouxe uma informação, mais uma, muito preocupante. A matéria está bem curtinha e eu gostaria de ler para vocês para não tirar e nem pôr. A matéria é do brilhante jornalista Joel Silva do Lance, que ele consegue apurar que o empresário do Jair, o Vinícius Prati, acionou o seu advogado para entrar na CNRD porque o Vasco não pagou nenhuma parcela da sua comissão da negociação da vinda do Jair para o Vasco. E se ele conseguir êxito na CNRD, o Vasco pode tomar aí um transfer ban e ficar impedido de contratar jogadores na janela. Então vamos aí à matéria do Joel Silva lá no Lance. Se não bastasse o mau momento no Campeonato Brasileiro, o Vasco também está tendo que conviver com problemas extracampo. Os problemas do fluxo de caixa têm feito o clube atrasar o pagamento de diversos compromissos. Dentre eles, a comissão do empresário Vinícius Prati pela compra do volante Jair junto ao Atlético Mineiro em janeiro. Na negociação, ficou acordado que a comissão do empresário seria quitada de forma parcelada, com o Vasco pagando o valor todo mês até o final do contrato de Jair, que termina em dezembro de 25. No entanto, nenhuma parcela foi quitada. O Cruz Maltino alegou problemas no fluxo de caixa para atrasar o pagamento. O advogado de Vinícius Prati, Carlos Liques Flores, afirmou que vai entrar com um procedimento na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, a CNRD, que é o órgão da CBF para resolver os conflitos desse tipo, para receber os atrasados. Caso a dívida se arraste nesta esfera esportiva, o Vasco pode receber um transfer ban e ficar impossibilitado de inscrever jogadores. Aqui vai uma aspa para o advogado do Vinícius Prati, que é o agente que cuida da carreira do Jair, tá? O nome do advogado é Carlos Liques Flores. Ele disse o seguinte:
O Vinícius Prati já teve problemas com o Vasco. Mudou para a SAF, mas não mudou nada. O Vasco já tem um histórico de não pagamentos ao meu cliente. Mudou para a SAF e isso não se alterou, tá? Afirmou o advogado aí do Vinícius Prates, agente do Jair. Sobre aqui fala sobre a compra do Jair junto ao Atlético Mineiro. O Vasco não deve nada, tá? As parcelas da compra do Jair junto ao Galo estão em dia e em agosto agora vence mais uma parcela, tá? Então com o Galo o Vasco tem honrado. O que tá, direitos econômicos tá em atraso é a situação do Corinthians, do São Paulo e também do Nacional do Uruguai. Os outros e o Lille da França. Os outros atletas o Vasco vem honrando, tá? Dito isso, mais uma informação que preocupa bastante. E aqui eu encerro, porque nós teremos uma entrevista coletiva daqui a pouco lá no CT Moacir Barbosa com o Paulo Brax, e eu gostaria de tentar explicar para vocês como funciona uma entrevista coletiva, qual é a expectativa que está sendo criada para esta coletiva e como funciona, porque vocês só veem a live, né, o vídeo indo ao ar, mas vocês não têm acesso aos bastidores. Primeiro, toda a coletiva no Vasco, você tem que fazer um credenciamento, tem um horário para você poder fazer esse credenciamento, você sendo jornalista, estando apto, preenche o requisito lá, faz o credenciamento. O clube aprova, beleza. No dia, e a coletiva do Paulo Brax, eu acredito que a sala de imprensa vai estar lotada, porque é um momento de crise dentro do Vasco, é o responsável do futebol do clube na primeira grande crise que vive a 777 e o Vasco da Gama. Então imagina uma sala de imprensa hoje abarrotada. E aí eu já tenho certeza que ou a Sara Borborema, que é a chefe ali da assessoria do Vasco, ou o Matheus Babo, que é também assessor de imprensa do Vasco, eles vão com certeza, antes de começar a coletiva, informar. Galera, uma pergunta só por veículo, tá? Então já saibam disso. Então, da minha parte, eu não posso chegar lá e fazer 15 perguntas, né? Enfim, é uma pergunta por cada um, porque eu já sei que a sala vai estar lotada. Uma informação importante, uma explicação para vocês, já ouviu aquele ditado popular, cada macaco no seu galho? Dentro do Vasco da Gama SAF, existem algumas normas e cada um fala pela sua área. Vou dar um exemplo. Eu não posso chegar para o Paulo Brax e perguntar assim, Paulo, por que o Vasco não conseguiu novos patrocinadores? A única coisa que teve de mudança no marketing foi o novo plano de sócio e também o aumento do valor da renovação da PixBet. Ele vai falar, se for até gentil, porque é obrigação minha saber disso, ele vai falar, pô, amigão, desculpa, mas quem tem que te responder essa pergunta é o Caetano Marcelino. A minha função é cuidar do futebol. Então eu não posso fazer essa pergunta para ele. Outra situação, que tem muita gente questionando, parte financeira da Vasco da Gama SAF. O responsável dessa pasta é o Lúcio Barbosa. É o Lúcio Barbosa que é o chefe do financeiro do Vasco. E o Luiz Melo, que esse sim é o CEO, né? Ele é, como eu informei para vocês no FAQ, publicado pelo próprio Vasco, é o diretor-presidente. Ele é responsável pelo clube como um todo. Então ele poderia ter, como o cabeça de todo mundo, comentar sobre a pasta que ainda que não seja a dele, né? Mas ele poderia sim, porque ele responde e fala pelo clube como um todo. Então eu acho que vocês têm que entender um pouco essa dinâmica para os sommelier de coletiva depois aí não ficar falando besteira, tá? Então é importante frisar, por exemplo, o que é atrelado a finanças. Eu posso perguntar ao Paulo Brax hoje. Paulo, foi você que negociou a compra dos atletas. Para você fazer essas negociações, você teve um respaldo da 777. Por que esses acordos não estão sendo honrados? O que mudou? Você teve alguma informação do clube para informar por que esses pagamentos não estão sendo honrados? E outra, isso está te atrapalhando, por exemplo, agora, na hora de negociar jogadores na janela do meio do ano, porque foi você que fez essas negociações, o clube não está honrando, e aí é você de novo que tem que fazer negociações. Isso está te atrapalhando na janela? Isso não é uma pergunta que ele vai explicar por que não está sendo pago, mas ele pode falar o quanto esses problemas financeiros têm estourado no colo dele, na pasta dele. Ele também pode dizer, ó, não comento situações financeiras,
não é da minha alçada, sobre a questão de contratar jogadores. Ele pode até dar uma resposta protocolar para proteger o grupo. Não, isso é um assunto que está sendo tratado interno, eles vão solucionar e não está me atrapalhando em nada. Então a gente tem que entender também a expectativa da ansiedade da pergunta de vocês, do questionamento de vocês, e o que cabe a gente poder ou não perguntar, porque cada um fala pela sua área. Eu posso sim perguntar se, na visão do departamento de futebol, o Barbieri está balançando ou não está, se ele vai estar para ser demitido ou não está, se ele está com moral, por qual motivo. Outra situação, a questão dos últimos reforços, Juan Cruz, Cocão, Carabarral, qual foi, né, a metodologia para se contratar esses jogadores, o porquê que o Eduardo Sacha, por exemplo, não veio ao Vasco e está indo bem no Red Bull Bragantino. Então, ao Paulo cabe perguntar coisas do futebol, tá? Questão de finanças, isso aí não está dentro da alçada do Paulo Brax, tá? Então, acho importante vocês entenderem um pouco isso, para entender como é que funciona o trabalho da gente também, tá? E outra, uma coletiva é uma entrevista aberta ali, não é um interrogatório. A gente não tem um bandido sentado numa cadeira, né, onde tá todo mundo botando ele na parede ali, um interrogatório onde está forçando o cara a soltar alguma coisa. Você vai fazer as perguntas até duras, mas com respeito e com educação. E o mínimo que a gente espera é que, independente da pergunta, se não for nada sem ser desrespeitoso, é que quem está sentado do outro lado responda também com educação. Porque, por exemplo, nessa semana, a gente viu 2 episódios aí, do meu ponto de vista, lamentáveis, envolvendo profissionais ligados a clubes com imprensa. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tomou o celular da mão do jornalista que estava o filmando, discutindo com o quarto árbitro ali na zona mista. A zona mista é o local disponível para a imprensa ficar, porque é ali onde param os jogadores, os dirigentes, para você fazer aquela entrevista. Tem 2 entrevistas que rolam depois do jogo. A na coletiva, na sala de imprensa, que normalmente sempre é o treinador que vai ali, e a zona mista, que é onde o clube, às vezes sim, às vezes não, disponibiliza seus atletas, às vezes até um dirigente passa ali e acaba falando. Então o Abel Ferreira de forma alguma poderia ter feito o que ele fez. E também um questionamento feito por um companheiro lá da imprensa mineira, né, ao Eduardo Cudê, sobre a possibilidade da saída do Johan do time e a colocação do Igor Gomes. O técnico do Galo, né, foi até meio... Acho que ele passou um pouco do ponto, perguntou, se você quiser escalar o time, você faz 3 anos do curso de treinador e senta aqui. Enfim, então eu estou explicando para vocês todo esse contexto, para vocês entenderem como é que funciona. Da mesma forma que, pela expectativa que está sendo criada, né, naturalmente a gente que vai estar lá e vai ter que fazer as perguntas se sente um pouco pressionado, quem está do outro lado vai ser pressionado pela imprensa e já está sendo pressionado pela torcida. Então é natural que eles tenham uma postura mais reativa, né, e fiquem fechadinhos ali e aptos a dar um bote em qualquer momento, tá? Então entendam toda essa dinâmica, como é que funcionam, para vocês mesmos poderem fazer as análises de vocês, se a coletiva foi boa, se foi ruim, se as perguntas foram bem colocadas ou não. E eu confesso que isso é algo novo. Eu nunca vi, né, a torcedor discutir aí a qualidade ou não das entrevistas coletivas, né? Mas enfim, as coisas mudam e a gente está vendo um momento agora que tem até, né, a galerinha quase que para dar nota da coletiva aí. Enfim, então estou explicando para vocês. E uma coisa que eu já falei também, que eu percebo uma diferença muito grande, né? A gente tem a imprensa que faz a cobertura exclusiva ali do Vasco, que a gente pode falar eu, Fábio Azevedo, Flávio Dias, o Pedrosa, quando está no SBT e também está lá, também faz cobertura só de Vasco. Mas nós temos outros veículos, né, a não ser quando eles mandam o setorista, que cobrem vários clubes e não fazem aquela rotina específica do clube todo santo dia. E às vezes, né, por não estar inserido naquele ambiente, naquela atmosfera do clube todo santo dia, a pergunta às vezes não bate muito com aquele sentimento, com aquele feeling de quem está cobrindo o clube todo dia, tá? O GE, por exemplo, tem setoristas específicos para cada clube. Então, o Emanuele Ribeiro, quando está lá, o Tébaro Schmidt, o Marcelo Baltar, eles cobrem só Vasco. Então, eles estão mais por dentro e debruçados do ambiente do Vasco
para poder saber fazer os questionamentos mais importantes. Matheus Guimarães e também o Joel Silva do Lance cobrem também especificamente o Vasco dentro do Lance. Então essas situações fazem diferente, coisa que eu não vejo, por exemplo, é linha editorial, tá? A TNT faz uma cobertura diferente, a ESPN também faz uma cobertura diferente, enfim, então estou tentando explicar para vocês um pouco como é que funciona e mais ou menos o que vocês podem esperar de cada veículo, beleza? Então é isso, galera, assim eu encerro a minha primeira edição. Tô partindo já para o CT Moacir Barbosa daqui a pouquinho e de lá vocês vão me ver fazendo a minha pergunta lá na coletiva e logo depois eu venho com os meus melhores momentos, comentando, enfim, espero que seja uma coletiva importante, proveitosa, que traga mais esclarecimentos do que propriamente novas dúvidas e que o clima seja um clima agradável, né? Onde a gente possa questionar e perguntar e da parte de lá, que é o Paulo, que está muito pressionado nesse momento, ele também tem a maturidade de entender que são questionamentos do torcedor e devolva esses questionamentos dentro de uma educação que ele sempre manteve até aqui. Eu acho que ele foi um pouco mais rude lá naquela primeira entrevista coletiva, que passou até uma impressão não muito positiva dele para a torcida, mas ele deu uma quebrada nisso de lá para cá. Até mesmo a relação dele com a imprensa, né? Ele é um cara que faz algo que eu não via, por exemplo, no Vasco, antes das coletivas chegar, às vezes dá a oportunidade da gente fazer perguntas para ele em off, para ele esclarecendo, porque não dá tempo dele conversar com todo mundo durante a semana. Enfim, então espero que essa linha seja mantida, beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei e que vocês possam entender aí como é que funcionam as coisas. Da minha parte, eu sempre procuro fazer isso. Trazer informações, ajudar vocês a cada vez mais entender melhor como funcionam as coisas, até para ajudar vocês a formar as suas opiniões. Até porque ninguém é obrigado a saber como é que funciona uma coletiva, qual é a ideia de cada veículo, enfim. Então estou aqui tentando trazer um feedback para vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, quem volta vai, tamo junto, valeu, fui!